Agora vai. Boa tarde, trabalhadores. Horário de almoço. Deixa eu colocar o meu filtro, porque está difícil. Tudo bem com vocês? Esperar entrar mais gente para a gente começar a nossa live. Tive um pequeno acidente aqui. Fui consertar aqui, o celular caiu tudo. Por isso que eu demorei para voltar. Sejam bem-vindos. Estão ouvindo bem? Só falei aqui para mim se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Ronilson, André, Matheus, Jaque, Abraão, Eli. Quem tiver, boa tarde. Quem tiver pergunta, coloca aqui na caixinha, tá certo? Que a gente vai conversando um pouco, tá? Desculpa até um atraso, porque eu tive um problema aqui no próprio Instagram, né? E aí, sem querer, eu derrubei até o celular. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos ver se já tem pergunta aqui pra vocês. Como é que é? Deixa eu compartilhar. Empresa pode pedir que o funcionário não registre algumas horas para trabalhar como voluntário. Peraí. Trabalhar como voluntário na empresa? Que história é essa, gente? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Cada dia que passa eu fico mais impactada com a criatividade, né, dos empresários para fazer coisa errada. Porque isso, gente, eu nunca... Olha, tem 11 anos que eu sou advogada de trabalhador, eu nunca ouvi uma marmota dessa. Não existe isso, né? Então, para você trabalhar como voluntário, não. Você vai ter que registrar essas horas, tá? E a empresa vai ter que pagar a tua hora extra, tá? Então... Gente, pelo amor de Deus, sem condição. Sem condição mesmo. Não existe isso, tá? Vou colocar aqui o WhatsApp do escritório, tá? Pra quem não conhece, quer ter suas dúvidas trabalhistas, né? Respondida. É a nossa central do trabalhador. Vou fixar aqui na conversa. Peraí. Fixar comentário, tá? E você tem dúvida trabalhista, quer saber de cálculo, quer saber se o patrão pagou direito ou não pagou, quanto é que está faltando, quer entrar com ação ou alguma dúvida, o link aqui do nosso WhatsApp, tá? É a Central do Trabalhador, que é uma ferramenta, é um suporte do WhatsApp que eu criei para todos os trabalhadores. Ah, doutora, eu não sou cliente. Não importa, tá certo? Você pode usar, você pode ter acesso, tá? Sendo cliente do escritório ou não, tá bom? Então... Alguma dúvida aqui que não foi respondida, vai na nossa central. Evitem falar no meu direct, tá, gente? O local correto aqui é a nossa central do trabalhador, ok? Vamos lá. Agora, isso aqui eu nunca vi na vida, sinceramente. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Oh, meu Deus, para fazer coisa errada o pessoal inventa, viu? Próxima pergunta. E não é culpa do trabalhador, não. É a empresa mesmo né? Assim, não quer pagar hora extra e inventa essas modas. Vamos lá. Tenho direito a intervalos de lanche ou a empresa não tem a obrigação de liberar. Vamos lá. Trabalhador, depende como é que é a sua jornada de trabalho, tá? Então, por exemplo, regra geral, tem algumas categorias específicas, como telemarketing, né? Que geralmente são 2 pausas de 10 minutos, uma de 20 minutos, né? Um intervalo de 20. Mas, regra geral, quem trabalha 6 por 1, 8 horas, né? Quem trabalha 8 horas por dia, pela lei, o patrão tem a obrigação de te dar 1 hora de intervalo, tá? Regra geral. Mas se você quer saber de forma mais detalhada, né, a sua categoria profissional, você tem que ver a norma do seu sindicato, para ver se tem alguma previsão de pausa, né, o intervalo, quanto tempo, tudo isso está na convenção coletiva da sua categoria profissional, tá? Mas pela lei, regra geral, é 1 hora, quem trabalha mais de 6 horas por dia, tá certo? Tá bom? Então, intervalos de lanche, né, que você perguntou. Então, veja a sua convenção coletiva. Mas 1 hora, tá? A regra é essa.
querer ver mais detalhes, aí tem que ver a convenção coletiva assim da sua categoria. Eu vou ver, gente, se nessa semana eu posto esse vídeo ensinando. Eu já tenho um vídeo, só que é mais antigo, sabe? Ensinando o trabalhador a procurar na internet a norma do seu sindicato, da convenção coletiva. Eu vou ver se eu refaço esse vídeo para atualizar esse vídeo e postar essa semana aqui para vocês, tá certo? Aí vocês conseguem na internet mesmo ver a convenção coletiva, as normas, né, que são mais específicas para a classe trabalhadora, para a classe de vocês profissional. Porque a CLT é uma norma geral. Mas, por exemplo, como eu expliquei, a norma geral diz que quem trabalha a partir de 6 horas tem direito de 1 hora de intervalo. Mas a norma específica, porque isso pode ter sim variação, e aí vai ter que ver a convenção coletiva, que é a norma do seu sindicato. Às vezes lá tem cláusulas mais vantajosas para o trabalhador, entende? Entende? Então é mais ou menos nesse sentido. Vamos lá, próxima pergunta. O encarregado pode ameaçar os funcionários por faltas em grupo de WhatsApp? Gente, qualquer tipo de ameaça não pode. Começa daí. Imagina em grupo, né? Então, só do fato de ele ameaçar já tá errado, tá certo? Então, ameaças, se ele sempre faz isso, né? Ameaça, humilha, coloca o trabalhador em uma situação constrangedora. Se ele tem realmente essa prática, é um assédio moral, tá? Porque o assédio moral são atos humilhantes, né? Que o trabalhador ele fica ali passando várias vezes, tá? Então, se ele sempre tem essa conduta de expor no grupo, para humilhar mesmo a pessoa, sabe? Para deixar a pessoa até envergonhada em relação aos demais colegas, isso pode ser considerado um assédio moral. Junte provas que isso está acontecendo, porque você pode entrar com uma ação de rescisão indireta e dano moral, tá certo? Deixa eu só pegar aqui beber aqui algo rapidinho. Certo? Então, ameaças não pode acontecer. Patrão que fica gritando, humilhando, falando palavrão. O que mais? Ah, vocês são... Gente, eu já vi cada coisa. Eu já vi patrão que fica, você não serve pra nada, você é incompetente, né? O pior é que a pessoa, com o tempo, quando está nesse ambiente, o trabalhador, com o tempo, começa a acreditar no que ele está falando. É como se o trabalhador fosse contaminado com aquilo que o patrão está falando, entende? Então, ele começa a achar que, eu realmente... Acreditar, né? Ele começa a acreditar, né? Eu devo ser incompetente, porque ele sempre fala isso. Isso é um assédio, tá? De cunho psicológico, tá bom? Então, não pode acontecer de jeito nenhum. Vamos ver a próxima pergunta. Exerço várias funções de gestão, até no grupo do WhatsApp deles, mas a função é a mesma de todos. Então, vamos lá. Como é que está a sua carteira de trabalho? Né? Como é que está assinada a tua carteira de trabalho? É algum cargo de confiança? Ou é só na prática e não tem assinatura de nada, né? Então, tem que verificar primeiro, né? Quando você entrou nessa empresa, te contrataram para quê? Qual a função, né? Então, você vai ter que olhar no contrato de trabalho, tá? Qual a função que você foi contratado? Quando vocês entram na empresa, geralmente vocês assinam um contrato de experiência, né? Dê uma olhadinha lá com a função. E você vai ler seu contrato de trabalho para ver para que você foi contratado, qual a função. Depois disso, aí você vai entender que o que não tiver ali no contrato de trabalho previsto, você não foi contratado para fazer, é acúmulo de função. Então, se você está realizando a função que você foi contratado, mais outras funções, é considerado acúmulo, tá? Nesse caso aí, você está no cargo de gestão. Tá como um supervisor, gerente, alguma coisa assim. Se for gerência, que é um cargo de confiança, você recebe um salário diferenciado? Sim ou não? Tem poder de mando? Eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Sim ou não? Né? Então, você tem que verificar isso.
tá? Veja o seu contrato de trabalho, qual é a função que consta lá, tá certo? Se tudo que não tiver lá no contrato de trabalho, ou seja, tudo que não está previsto e você está realizando, é acúmulo de função, tá? E aí, tem que analisar, junte provas que você está fazendo todas essas atividades, porque se for o caso, você pode sim reivindicar seus direitos na justiça. Agora, tem muita empresa que faz isso, olha, você é gerente, mas na prática o cara não é gerente. O cara não pode fazer nada sozinho que a empresa implica, né? Então, tem que ver se realmente é um cargo de confiança, é uma gerência, o que é, tá? Tem muita gente que faz isso, eu vou botar como gerente porque aí eu não controlo a jornada de trabalho, não preciso pagar hora extra, adicional noturno, mas na prática o cara não é, tá? Vejam esse vídeo que eu fiz recentemente de cargo de confiança. Dê uma olhada lá no feed, viu? Que vai tirar muitas dúvidas. Gente, que vocês que têm pergunta, coloca na caixinha, tá certo? Patrão pode ficar chamando o funcionário no horário de almoço para resolver algo. Não tem. Eu digo, não tem base, não, um negócio desse. Não pode. Olha, gente, esses patrões aí não estão ajudando a vida de vocês, não. Intervalo de descanso é intervalo de descanso. É igual férias. É a mesma coisa. Nesse sentido, o quê? É um tempo que o empregado, o trabalhador, tem para descansar, para almoçar, para repousar. O patrão não pode ficar interferindo, pedindo para você fazer serviço, não. Mesma coisa nas férias. Tá lá o trabalhador descansando e o patrão tá no WhatsApp. E aquilo ali, e aquilo lá. Quando você dá fé, o trabalhador não consegue nem se desconectar do serviço. Fica lembrando todo o tempo do trabalho. E o objetivo das férias não é esse. É relaxamento, é desconexão, sabe? Você ficar um tempo, sabe? Sem pensar em trabalho, descansar a mente. Então, não pode acontecer isso, tá? Outra coisa, se ele fica te interrompendo, pedindo para você fazer coisas no horário do almoço, isso pode ser considerado como uma hora extra, certo? Então, tudo que vocês verificarem, trabalhador, isso aqui não tá certo. Eu acho que isso daqui não tá certo. E aí vocês podem até depois me perguntarem na caixinha dos stories, né, e tudo mais. Eu sempre estou tentando colocar a caixinha, deixar aberta, justamente para eu postar mais dúvidas de vocês e responder. Eu não sei se vocês estão notando, mas estou postando mais vídeo, viu? Essa é a intenção também, de aumentar o número de vídeos aqui para mais dúvidas serem respondidas, tá? E eu colocar no feed, tá bom? Então, tudo que vocês verificarem, olha, isso aqui tem coisa errada. Eu acho que, pelo que eu conheço aqui da doutora Bárbara, ela ia falar assim, né? Tudo que vocês verificarem, junte provas. Porque não adianta a palavra do patrão e a palavra aqui do empregado, né? Então, são duas versões. Se um dia vocês precisarem colocar na justiça, é a prova que vale. É a prova que o juiz vai olhar. Não é a palavra do patrão, não é a palavra do trabalhador. É a prova que tem no processo. Então, vocês juntem provas, né? Então, por exemplo, se ele fica no WhatsApp te chamando, né, por e-mail, no WhatsApp, ou você pode até gravar, vai juntando provas dessa situação, porque se você falar, não, já chega, não aguento mais esse trabalho, tá demais. Você pega essas provas, se consulta com o advogado do trabalhador, mas não peçam demissão sem se consultar com o advogado. Doutora, por quê? Eu falo muito isso dessa questão, né? Porque o seu caso pode ser caso de rescisão indireta do contrato de trabalho e você não sabe. Daí o que acontece? Você pede demissão, perde parte dos direitos, entende? E se realmente essa empresa está falhando com você, se tem irregularidades graves no seu contrato de trabalho, assédio é uma delas, tá? A empresa que não deposita FGTS também, não paga hora extra, não deixa o trabalhador descansar nas férias, no intervalo, atrasa salário. Gente, são tantas as questões, as hipóteses, que se for caso de rescisão indireta, de irregularidade grave no seu contrato de trabalho, você pode entrar com a rescisão indireta e sair dessa empresa sem perder os direitos. Logicamente, o juiz vai analisar o caso, por isso é importante provas, tá certo?
Tá? Na rescisão direta, quando o trabalhador sai, que tem muita gente com dúvida, eles recebem as mesmas verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa. Saldo, salário, férias, décimo, FGTS mais 40%. E se tiver tempo suficiente, recebe também o seguro-desemprego. Se você pedir demissão, mesmo que a empresa, porque a empresa está errada. A empresa está errada e você, vou pedir demissão. Você não recebe FGTS, você não recebe 40%, você não recebe seguro. E ainda tem que cumprir o aviso. Porque senão vem o desconto do aviso lá na tua rescisão. Tá? É bem pior. Então, se você, por culpa da empresa, não está se sentindo bem nesse local de trabalho, a empresa não oferece condições seguras, saudáveis, dignas de trabalho, ela descumpre alguma norma trabalhista, não cumpre com as obrigações trabalhistas, não é sua culpa. Você não pode pagar por esse preço, né? Porque se você pedir demissão, perde parte dos direitos. Então, entre com a ação trabalhista, gente, tá? Junte provas. A Justiça do Trabalho, ela serve para isso, para ser usada, para ser reivindicada, porque senão o sistema não muda e não vai mudar enquanto os trabalhadores ficarem calados, tá certo? Tá bom? Então, junte provas, entre em contato com o advogado do trabalhador e reivindique seus direitos. Veja o que é que você pode ser feito, né? Porque se você pedir demissão, se prejudica, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Tá certo? E é isso, gente. Eu tô aqui, tem 11 anos que a gente trabalha. Enquanto eu tô selecionando a pergunta, eu vou conversando aqui com vocês. Na área trabalhista, a gente está também com um novo perfil aqui do escritório. Estou com 2 perfis, tá? @Bárbara Aguiar Advogada e @INSS com Bárbara Aguiar. Certo? São 2 perfis que eu tenho. Um trabalhista e outro previdenciário em relação aos benefícios do INSS, auxílio-doença, aposentadoria, pensão, BPC-LUAS, que é o benefício assistencial, tá? Minha filha comprou a moto e os patrões disseram que ela não pode ir ao trabalho de moto, que isso está no contrato. Pode isso? A gente tem que ver o contrato. Assim, ao meu ver, de forma geral, eu não sei em que ela trabalha, em que estabelecimento ela trabalha, qual o setor. Né? O porquê que o patrão está falando isso, eu não tenho ideia, tá? Mas, de forma geral, isso não tem sentido, tá? Então, se realmente tem uma cláusula no contrato que ela não pode ir de moto, tem que ser verificada. Se eu der um atestado médico, depois eu tenho que trabalhar dobrado para cobrir os dias do atestado. Eu estou falando para vocês que patrão, para fazer coisa errada, inventa lei que não existe, inventa norma que não existe. Não é brincadeira não, gente. Não existe isso. Você apresentou um atestado médico, certo? Então, sua falta está justificada. Está justificada. Você não tem que pagar a hora, não. Você não tem que compensar, trabalhar em outro dia para compensar essa falta, não. E aí que tá. Eles inventam essas coisas, né? Assim, olha, você vai ter que compensar. Eles falam tão sério. Olha, você vai ter que compensar porque apresentou o atestado médico. Acho que assim, o pessoal acaba acreditando, né? E confia, logicamente. Então, trabalhadores, vocês têm que saber mais sobre os seus direitos trabalhistas, tá? Para não ser passado para trás, né? Porque essa regrinha aí se eu der um atestado, depois eu tenho que trabalhar ainda dobrado para cobrir os dias do atestado, não existe não, tá certo? Não pode acontecer, é abusivo. Você apresentou um atestado médico, justificou a falta, acabou. Ele não tem que descontar o dia, você não tem que compensar depois, tá certo não. Minha tia trabalha com a carteira, vixe, vai cair aqui, peraí. Com a carteira sem ser assinada. E também, o local que ela trabalha, o homem que ela trabalha, não está pagando ela direito. Como é que vai fazer se ela pode... Eu não entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Se ela trabalha... O que eu entendi foi, ela trabalha sem carteira assinada e ele não está pagando ela direito. Tá. Esses 2 fatos aí que você já me falou são irregularidades contratuais. Por quê? Porque a obrigação do patrão, se ela está numa relação de emprego, se ela tem habitualidade, ela trabalha pelo menos 3 vezes na semana naquele local, tem um horário determinado, recebe ordens, né, desse patrão.
Então, ela tem que estar com a carteira assinada. Primeira irregularidade, não está com a carteira assinada, tá? Segundo fato, não está pagando ela direito. De repente, pode ser que ele esteja atrasando o salário dela. Então, são duas faltas do patrão, duas irregularidades graves. Ela pode juntar provas que está nesse local de trabalho, foto, vídeo, recibo, comprovante de transferência bancária, alguma gravação, áudio que ele enviar para ela pode juntar provas que está trabalhando nesse local e entrar com a ação trabalhista. Manda ela entrar em contato aqui, ó, no WhatsApp que tem fixado aqui, que é o contato do escritório, tá certo? Próxima pergunta. Obrigada, Paty Fernandes. Você é muito gentil. Boa tarde, Cláudio, Natália, Sandy. Certo? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Gente, tocaram. Vamos lá, vamos lá. Olha, gostaria de saber se é certo eu receber minhas férias menos do que meu salário. Gente, eu até gravei um vídeo. Eu estou com um canal no YouTube, viu? Eu gravei. Só que ainda vou colocar lá no YouTube. Tá certo? Os vídeos. E aí, o canal lá do YouTube é Bárbara Aguiar Advogada também. Eu vou começar a gravar vídeos mais longos, porque aqui no Instagram já tem limite de 1 minuto e 30 segundos, né? Pelo menos para mim é esse o limite que o Instagram oferece, tá? E aí, lá no YouTube a gente consegue fazer vídeos mais longos, tá? Eu vou começar a gravar mais no YouTube também. Então, quem quiser me seguir lá é @Bárbara Aguiar Advogada. Oi, gostaria de saber se é certo eu receber minhas férias menos que meu salário. Depende, ó. Vamos lá, eu até gravei um vídeo sobre isso. As férias, vamos supor que você tirou férias, suas férias vai começar só para você entender, dia 10, tá certo? Suas férias começam dia 10. Então, você vai receber do dia 10, vamos supor que você vai tirar 20 dias, para ficar mais fácil aqui a conta. Então, do dia 10 ao dia 30, você vai ficar de férias. A empresa, ela vai pagar as tuas férias desses 20 dias, tá? De forma antecipada, ou seja, até 2 dias antes do início das férias, o dinheiro tem que estar na tua conta. Então, dia 8 já tem que estar na tua conta esse dinheiro. Você tira dia 10 até dia 8 já tem que estar na tua conta esse dinheiro, certo? Doutora, tudo bem, eu entendi. Eu vou tirar minhas férias dia 10, né? E esse período aí que eu trabalhei, do dia 1º ao dia 10, eu não recebo? Recebe, tá? Você vai receber. Então, recapitulando, do dia 20 ao dia 30, gente, do dia 10 ao dia 30 são 20 dias de férias. Você vai receber o valor desses 20 dias de férias. E a empresa tem 2 dias antes do início das férias para te pagar. Então, se você começa as férias dia 10, até dia 8 tem que estar na tua conta. Perfeito? Perfeito. Tá. Então, do dia 10 até o dia 30 tá pago as férias. Ok. Aí, esses 10 dias aí, do começo do mês, né? Você só vai receber no outro mês, tá? Não é que você vai receber menos, tá? As férias você vai receber os dias de férias mais 1/3 de férias. Talvez você tenha essa sensação que recebe menos, né? Porque esses dias trabalhados antes de você tirar as férias, você vai receber só no 5º dia útil do mês seguinte. E talvez com isso você fica com a impressão que recebe menos. Mas na verdade você não recebe. Porque o período que você entra de férias, como eu expliquei, do dia 10 ao dia 30, você vai receber o salário mais 1/3. Só que você vai receber proporcional aos dias que você ficou de férias. E os 10 dias, né, do início do mês que você trabalhou normal, você só vai receber no 5º dia útil do mês seguinte, tá? Então, você não é para receber menos, tá? Então, se você ficar, de repente, quero saber se tá certo ou não, chama aqui o WhatsApp da gente, tá? A empresa não paga meu FGTS desde fevereiro, o que é que eu faço? Gente, é simples, né?
São duas questões aqui. Empresa está com, na verdade, três que eu vou falar. Empresa está com falta grave no contrato de trabalho de vocês. Primeiro, juntar provas, como eu já expliquei. Um caso, tá, do FGTS, Priscila, é mais tranquilo, porque a prova é o próprio extrato do FGTS e lá consta que não tem os depósitos. Então, nesse caso, é tranquilo, tá? Então, quando você vê alguma irregularidade, primeiro passo, juntar provas dessa irregularidade. No seu caso, já tem o extrato. Ok. Segundo passo, você pode fazer uma denúncia trabalhista ou não, tá? A denúncia trabalhista pode ser feita de forma anônima. Já expliquei aqui também no feed, já tem vídeo. Vejam o vídeo todo, tá? Para entender? Já tem vídeo explicando como é que faz uma denúncia trabalhista de forma anônima. Ah, doutora, mas a fiscalização não bateu lá, não resolveu. Aí vem o terceiro passo, que você tem que tomar uma decisão, tá certo? Qual é a decisão? Essa empresa serve para mim ou não? Eu quero ficar aqui ou não? Tem os mesmos valores que eu tenho como profissional ou não, certo? Então, você tem que tomar uma decisão, tá? Então, se a denúncia não resolver, e aí a empresa, de repente, organiza o FGTS, mas começa a falhar em alguma outra coisa, você tem que tomar uma decisão, juntar provas e tomar a decisão se você quer essa empresa para a sua vida profissional ou não, se quer seguir um outro caminho. E quando eu falo em decisão, se consultar com o advogado do trabalhador, né? Porque nesse caso aí é caso de rescisão indireta, que é a justa causa no patrão, e você pode entrar com ação para sair dessa empresa sem perder os direitos, tá? Como desde fevereiro ela não deposita, os tribunais trabalhistas entendem que se 4 meses, pelo menos, a empresa está irregular em relação ao FGTS, já cabe rescisão indireta, tá bom? Mais ou menos nesse sentido. Vamos ver mais perguntas, gente. Eu ainda tenho que entrar com ação trabalhista hoje, viu? ainda tive 2 reuniões de manhã, por isso que eu nem apareci muito aqui. E aí ainda tenho que entrar com ação trabalhista hoje. Inclusive é um caso de rescisão indireta também. E é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Essa ação é caso de a empresa não depositar FGTS, que mais também não paga vale transporte, a empresa, tá toda errada a empresa. Anotou a carteira de trabalho do trabalhador 3 meses depois, que isso não pode acontecer, tá? Então, assim que entrar na empresa, tem que estar lá. Entrou, sei lá, dia 1º de agosto na empresa, sua carteira tem que estar assinada no dia 1º de agosto. Ponto. Deixa eu falar um pouco mais desse caso. Intervalo de descanso, dava só 30 minutos. Ele trabalhava 8 horas, né? Tinha que ter pelo menos 1 hora de descanso. Que mais? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Condições de trabalho. Gente, lá era um ambiente sujo. Sujo. Acho que não veio o detergente, o desinfetante. Então, e é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção também, é que o patrão, a empresa, ela tem a obrigação de proporcionar um ambiente de trabalho. Quando eu falo ambiente de trabalho digno, é limpo, né? Então, tem a obrigação de te dar água potável, porque tem canto que é um absurdo, que nem fornece. Tem que te dar, se é um canto muito quente. Gente, tipo assim, você tá aqui trabalhando, eu não consigo me concentrar no trabalho porque eu tô aqui suando. Tem que dar um ar-condicionado, sim, também. Entendeu? Limpeza também tem que dar, né? Um ambiente de trabalho limpo. Tá certo? Então, essa empresa, ela não proporcionava isso. Era tudo sujo. Tinha até nos equipamentos cocô de rato. Gente, se eu contar as histórias aqui, vocês ficam chocados. Mas tem muita coisa errada. Vamos lá. Prazo para entrar com a ação trabalhista, tá? Muita gente tem dúvida. Não pode passar de 2 anos. Foi demitido, acabou seu contrato de trabalho, até 2 anos a contar do término do contrato de trabalho para entrar com a ação trabalhista, tá bom? Antes, gente, e eu sempre falo aqui, não deixe para depois. Eu tenho 2 anos, quando completar 1 ano eu vou entrar. Não façam isso, sabe por quê? Porque prova, aqui no Ceará a gente fala assim, prova eu no caso, né? Eu tô só falando aqui do jeito cearense. É um bicho sem vergonha. Por quê? Gente, você tem um contato de uma testemunha hoje. Daqui a 6 meses, pode ser que não. Pode ser que ela tenha mudado o número. E aí você não tem mais essa testemunha.
você tem seus arquivos, por isso que eu sempre oriento o trabalhador a salvar vídeo, gravação, conversa de WhatsApp. Salva esses arquivos fora do celular, em um e-mail, faz algum backup, tá? E quando eu falo arquivo de WhatsApp, não é a conversa em texto, não é isso, tá? É a imagem. Então, quando vocês fazem um print do WhatsApp, tem que aparecer a data da conversa e o número do telefone da pessoa. Ah, mas eu tenho o nome da Maria ali. Você tira o número que vai aparecer, ou você tira o nome que vai aparecer o número, né? Aí você bate o print. Então, tentem juntar provas e salvar fora do celular, porque se o celular der problema, acabou as provas. Morreu as provas que você tinha. Então, salve em um local seguro. Então, eu sempre oriento entrarem o mais rápido possível por questões de prova, né? Então, você tem um contato da testemunha, ela muda de telefone depois e você não tem mais. Até para organizar. E o melhor momento de vocês juntarem provas de processo trabalhista, mesmo que você achar, eu não vou passar por isso não vai acontecer comigo. Muita gente achava isso e teve que processar a empresa, lembre-se disso, tá? Então, se preservem nesse sentido, de já juntando provas, salvem no ambiente seguro, porque se o celular perder, você já tem essas provas. E entre de forma imediata, não demore muito para não prejudicar essa questão de prova processual, tá bom? Continuando. Estou afastada pelo INSS e a empresa diz que vai contar como falta os dias que eu estou afastada. Então, você já está recebendo benefício a isso? Porque assim, ó, quando você está doente, precisa se afastar, né, do trabalho, e você está doente, precisa de um afastamento por mais de 15 dias, como é que funciona? Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. E os outros, né, a partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS para você. Então, o certo seria você entrar com um requerimento pedindo, né, não sei se é um auxílio-doença, possivelmente sim, pedindo um auxílio-doença, né, se for questão de doença, e aí, realmente, do 16º dia em diante, quem paga é o INSS, tá? Mas não sei se você já está recebendo benefício ou não. Não é que vai contar falta, não é assim, tá certo? Porque você justificou, né, com um atestado médico, acredito. Agora, se, por exemplo, se você falar assim, olha, o resultado do INSS ainda não saiu, porque acontece, demora esse negócio, eu nunca vi, gente. Por isso que eu abri um outro setor aqui no escritório, né, que antes aqui era só trabalhista, e eu abri a parte previdenciária também, porque eu vi que os trabalhadores precisam de assessoria jurídica das duas situações, sabe? Então, por isso que a gente abriu também o previdenciário. Então, vamos lá. Se você apresentou o atestado com mais de 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, a partir do 16º dia quem paga é o INSS. Ok, então a empresa está sabendo disso. Se você já está recebendo o benefício, está tudo certo, o seu contrato de trabalho está suspenso, e aí você não tem que levar falta não. Agora, para questão de segurança sua, porque tem empregador que inventa moda demais, se você fala, não, doutora, eu estou esperando o INSS, o resultado, ainda, porque demora. Eu te aconselho a pegar mais atestado, tá? Só por precaução, tá? Para a empresa não falar besteira, só por precaução, tá? Por cuidado em excesso, tá? Então, tenta pegar mais atestado, tá bom? Porque realmente o INSS demora nesse sentido e peca muito nesse sentido. E se o INSS não te respondeu, ainda estou falando aqui mais coisa. Se o INSS não ainda te respondeu e faz mais de 60 dias que você entrou com esse pedido, você pode entrar com uma ação, tá bom? Fala aqui o teu caso direitinho no nosso WhatsApp, tá? Que eu coloquei aqui para ver se a gente pode te ajudar melhor. Vamos lá, mais perguntas, que já estou encerrando a live. Sou obrigada a postar em minhas redes sociais campanha política de meu patrão? Depende, é tua função, tá? Então, tudo que for relativo a dúvidas de funções, você tem que ver qual a função que você foi contratada. Vamos supor que tua função é marketing. Olha, eu fui contratada para postar, para gerenciar as redes sociais da empresa,
para fazer campanhas, né, e tudo mais, tudo bem, se a sua função é marketing, né? Agora, o patrão quer que você poste nas suas redes sociais campanha política. Agora que eu entendi a tua pergunta, e só piorou, viu? Porque ele não pode fazer isso não, gente. O trabalhador, ele tem liberdade religiosa, ele tem liberdade política. Então, o patrão, ele não pode mandar a religião que você quer seguir, não pode mandar a orientação sexual que você quer seguir, e tampouco em quem você vota. Inclusive, isso é crime político, tá? O patrão, por exemplo, está chegando a eleição aí, né? Então, se o patrão obrigar você a votar em um determinado candidato, junte provas que dá indenização. Na época das campanhas presidenciais, teve muito isso aqui no escritório, bastante. E eu lembro que o trabalhador, um cliente meu, ele filmou o patrão. Olha só, para vocês entenderem. Eu vou tentar trazer aqui para vocês mais casos reais, né? Que aí vocês ficam chocados junto comigo, tá certo? O patrão fez uma reunião, tinha uns 15, 20 trabalhadores. E esse cliente, provavelmente ele já seguia aqui no Instagram, já me seguia no Instagram. Ele fez uma reunião basicamente pedindo voto, tá, pro candidato, né? E ainda pagava, pedia voto e ainda pagava. E falou basicamente assim, olha, quem não votar não tá com a gente, não tá com a empresa, né? Então acho que tem que, sair da empresa. Só que esse trabalhador, ele filmou a situação. Aí ele conseguiu uma prova, entendeu? E aí entrou com o processo, né? Já não estava boa a empresa porque tinha outras irregularidades nesse contrato de trabalho. E mais essa questão aí da parte política. Tá? Então, ó, você não é obrigado a postar nada do candidato dele na sua rede social, não. Agora eu entendi bem sua pergunta, tá bom? Não é fácil não, né? Não é fácil. E se as postagens não forem políticas, mas para divulgarem a empresa nas redes sociais? Então, aí sim, vamos lá. Você não é obrigado, a não ser que tenha previsão no seu contrato de trabalho, se você for trabalhar no marketing da empresa, né? Mas, a priori, você não é obrigado, não, tá? Não é, tá certo? Você tem a obrigação de divulgar a empresa nas suas redes sociais pessoais. Não. Tem no contrato de trabalho? Não, não tem, então não é. Tá certo? Gente, combinado não sai caro. E tudo tem que ser combinado. Tá bom? Agora, se você se sente à vontade para fazer isso, tá tudo certo. Tá bom? É mais nesse sentido. Gente, consulta processual tem o telefone, tá certo? Do escritório. Não faço consulta na live. Tá bom? Então, quem for cliente meu, quer saber como é que tá o processo, tá aqui, ó, número do WhatsApp do escritório. Tá bom? Ó, você é de onde? Pronto, eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas advogo para trabalhadores de todos os estados, tá certo? Doutora, como é que você consegue? Gente, é muito simples. Tem OAB? Tem. Tem internet? Tem. Tem força de vontade? Tem. E o processo é eletrônico, digital, tá bom? Por isso que a gente consegue advogar. Eu consigo advogar lá no Rio, lá em São Paulo, Salvador, Bahia. Eu tenho clientes de todos os estados, literalmente, tá bom? Porque o processo é eletrônico, a gente consegue pedir audiência online. Caso não tenha audiência online, a gente envia o advogado para acompanhar, entendeu? O cliente, né? Um advogado parceiro que já trabalha com a gente envia lá para né? Por exemplo, uma audiência em São Paulo. Se não for online a audiência, que sempre a gente pede, né? Mas se o juiz de repente preferir presencial, a gente tem advogados também parceiros em São Paulo, né? Contratado pelo escritório, tá bom? Então, nosso escritório é nível nacional. Tem 1 ano na empresa, meu patrão ainda não assinou e eu tenho direito às férias. Você tem direito a tudo, se você está numa relação de emprego, tá? O fato do patrão não ter assinado a sua carteira não quer dizer que você não tem direitos. Você tem. Se você está numa relação de emprego, recebe ordens do patrão, recebe uma remuneração do patrão, tem horário definidos, tem uma habitualidade nesse trabalho, ou seja, é um trabalho contínuo, você vai 3 vezes na semana, 4, 5, 6, tá certo? Então, você tem direitos. A única diferença é que o patrão não quis assinar a tua carteira. E o que é que você deve fazer?
você deve juntar provas que está trabalhando nesse local e entrar com o processo para reivindicar os direitos, porque direito você tem, tá? Mesmo que ele fale que não, você tem. Gente, é isso. Quase 1 hora de live, senão está... Muito obrigado, Morena. Senão o Instagram vai me derrubar aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma pergunta, tá? Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, aqui mais perguntas. Olha só que diferente. Doutora, minha patroa está sumida. No caso, quem dá baixa? Mas como assim? Ela sumiu como? Simplesmente desapareceu? Foi ela que assinou a carteira. Olha, faça o seguinte. Entre em contato com a gente, tá certo? Porque a gente pode, sim, entrar com o processo trabalhista. Ela vai ter que dar baixa, né? Mesmo que a gente pode tentar fazer uma notificação por edital, tá certo? Mas para você explicar melhor, fala aqui com a gente no WhatsApp, tá bom? Como essa resposta foi rápida, eu vou para uma outra pergunta, tá? Deixa eu ver se eu já falei. Ah, sim, olha, gente, insalubridade, periculosidade, né? O que caracteriza ter um cargo de confiança na empresa? Já fiz um vídeo, dá uma olhadinha, eu acho que tem uns 15 dias que eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada lá no feed, tá certo? Que tá bem, olha, esse vídeo tá bem explicadinho em relação a cargo de confiança. Sim, deixa eu ver aqui. Insalubridade e periculosidade, que eu tava olhando aqui algumas perguntas. Tem algumas profissões que geralmente tem, né? Ou porque, por exemplo, tem acesso à câmara fria, né? Ou porque, por exemplo, quem limpa banheiro público, ou de repente limpa um banheiro que tem uma circulação grande de pessoas, né? Então, tem algumas profissões que a gente já vê, isso aqui tem adicional de salubridade, né? Aqui tem periculosidade, né? Quem trabalha em moto, em cima da moto, tem periculosidade, mas algumas questões, né, tem que ser feita uma perícia, tá? Então, como é que é feita uma perícia? No processo trabalhista, dentro do processo trabalhista, o juiz nomeia um perito, tá? Porque tem empresa que não paga e você tem direito. Mas para ter certeza que você tem direito, é feita uma perícia no processo trabalhista lá no ambiente de trabalho. Tá? Então, por exemplo, no processo trabalhista será feita uma perícia e o perito vai constatar se há insalubridade ou periculosidade nessa tua função, nesse local de trabalho, tá? Então, é importante também vocês verem a importância do processo trabalhista, né? Porque aí tem como ver aí se você faz jus, se você tem direito à insalubridade ou periculosidade através da perícia. Tá? Então, gente, basicamente é isso, né? Tava vendo aqui se tinha alguma outra pergunta. Né? Se faltou alguma pergunta, alguma resposta, entre em contato com a nossa Central do Trabalhador. E aí a gente pode ajudar vocês, tá? Se tem alguma coisa que eu não expliquei aqui, que não foi comentado, tá? Recebi um contra-cheque referente ao 10º, deixa eu ver se foi. Recebi um contra-cheque, açougueiro geralmente tem insalubridade, tá? Eu digo isso porque vocês entram muito em câmara fria, né? E tem essa questão da temperatura, né? Essa oscilação, né? Então, geralmente tem, tá? Mas para ser confirmado, aí tem que entrar com o processo trabalhista e ser feita uma perícia nesse processo, tá certo? Mas eu tenho casos aqui, sim, de açougueiro que entraram na justiça para pedir insalubridade, tá bom? Olha, recebi contra-cheque referente ao 10º, mas realmente não tem sentido você ter recebido agora, tá? A empresa tem até de fevereiro até novembro para pagar o teu 13º, a primeira parcela. Salvo engano, até o dia 30 de novembro, a primeira parcela, tá? Então, não tem por que você receber. Se você recebeu, a empresa deve ter pago, né? Essa é a tua primeira parcela, tá bom? Então, verifica aí se realmente ela já pagou. Pode ser que ela tenha pago, né?
Então, até dia 30 de novembro, a primeira parcela. Né? Então, pode ser que ela queira te pagar. Mas não tem sentido ela te dar um contra-cheque com um décimo e não te pagar. Realmente não faz sentido. Certo? Eu tentei, gente, responder o máximo de perguntas aqui hoje. Fiquei um pouquinho além da live. A live era só para ser 30 minutos. A gente ficou bastante tempo. Eu gosto de conversar com vocês, tá? Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre os seus direitos, ó, nosso WhatsApp, nossa Central Trabalhador, tá? Que cada pessoa que atende vocês lá na Central, treinada por mim, tá bom? Mesmo que você não seja cliente, você pode utilizar a Central do Trabalhador, tá ok? Combinado? Essa live vai ficar salva se você entrou depois da live. Enfim, não se preocupe que a live vai ficar salva. Tá bom? E até a próxima live, tá certo? Tchau, tchau, boa tarde, boa semana para todos.